Bem-vindos ao Historizando. O nosso assunto de hoje é expansão marítima ou as chamadas grandes navegações. Mas antes de começar, a gente precisa fazer uma observação sobre a expansão marítima. Muitos falam em questão de globalização. É preciso tomar cuidado, porque o termo globalização ele é mais atual e tem mais a ver com os diversos contatos que os países têm no momento. Porém, a expansão marítima é apenas uma semente, é o início desse contato. Então, não confunda a expansão marítima com a globalização em si. Para falar de expansão marítima, a gente tem que pensar no contexto que a Europa estava vivendo naquela época. E a gente está num período de transição, em que há uma crise do sistema feudal, graças à expansão das rotas comerciais, que inclusive tiveram influências como as cruzadas, as guerras de reconquista, com relação à Península Ibérica e os mouros, entre outras questões que envolvem, então, até mesmo o conhecimento de instrumentos náuticos, graças ao contato entre Ocidente e Oriente. Essas guerras, inclusive a de reconquista, é que vão gerar a formação dos estados nacionais. Então, os primeiros países a se formarem na Europa, como Portugal e Espanha. E, coincidentemente, ou não, acredito eu, esses foram os dois países que iniciaram esse processo de expansão marítima. Outro fator muito importante é a dificuldade das rotas comerciais com a conquista de Constantinopla em 1453 pelos turcos otomanos. Então, o que antes as rotas do Mediterrâneo ali eram inclusive facilitadas, agora se dificulta graças a essa conquista pelos turcos. E é por isso que as rotas comerciais agora vão se voltar para a região do Atlântico. A expansão marítima vai se iniciar nesse momento. A conquista de Constantinopla em 1453 pode ser considerada um marco para a história. Então, essa data pode dividir a história medieval da história moderna. Outras questões que influenciaram a expansão marítima foi o imaginário daquela época. Marco Polo, em suas viagens medievais, acaba influenciando vários navegadores, inclusive um nome conhecido, chamado Cristóvão Colombo. E também o pensamento mítico e religioso, com relação a monstros marinhos, a histórias, a mitos, de que se ia encontrar muito ouro e uma cidade feita, inclusive, só de ouro, que seria o Eldorado, entre outros mitos que o Enem já trabalhou em 2014, falando desse medo que os navegadores poderiam enfrentar com essas longas viagens e com essas aventuras marítimas. Além dessas questões dos mitos, as dificuldades nas viagens chamam muita atenção. Como, por exemplo, a comida. Como ficava vários meses no mesmo navio de 12 a 120 marujos, essa comida, na hora de ser dividida, criava polêmicas. E também a água poderia simplesmente apodrecer, por isso o vinho também era utilizado, já que o álcool fazia com que esse vinho durasse mais tempo. E se comia uma ração diária muito pobre em nutrientes, que era um biscoito duro e seco, um pouco de água e esse vinho. Às vezes rolava um ratinho também, né, como refeição. Se tivesse lá no navio, por que não? Tem também as dificuldades com as doenças, já que esses nutrientes eram tão pobres. E por isso que a mais famosa delas é o escorbuto, que é por falta de vitamina C. Os dentes todos caíam e, consequentemente, com o tempo você acabava morrendo. E esses corpos eram, claro, jogados ao mar. Outra coisa que causava doença, com certeza, eram os péssimos hábitos de higiene e até mesmo alguns contatos mais amigáveis, digamos assim, entre os marujos, podendo gerar vários tipos de doença e até mesmo as sexualmente transmissíveis. O primeiro estado nacional a se formar, que foi o Portugal,
também foi o primeiro a se aventurar nesses mares do Atlântico. E tem algumas vantagens para esse pioneirismo português. Como eu disse, a primeira vantagem é a formação, então, do Estado Nacional. A segunda é a Revolução de Avis de 1383, que faz com que o rei vitorioso dessa revolução auxiliasse a burguesia a, então, explorar a expansão marítima. Existe também uma facilidade com relação à localização geográfica, já que Portugal está aí com a costa virada para o Oceano Atlântico, e os lucros obtidos através de comércio com a África, que facilitou então o investimento nessa expansão marítima. Falando em África, a ideia inicial era justamente o chamado périplo africano. Como assim? Para evitar as rotas no Mediterrâneo, eles então contornariam o continente africano até chegar ao Oriente, até chegar às famosas Índias. Falando nisso, cuidado para não confundir. Quando eu falo as Índias, nesse momento, não quer dizer o país Índia, e sim a região das Índias, que é o Oriente. Naquela época não se tinha, então, a certeza de qual a região era qual país era qual. E sim chamava as regiões do Oriente de Índia. A conquista dos portugueses começa em 1415, com a conquista de Ceuta, uma cidade, então, que hoje fica na região do Marrocos. E essa conquista foi importante porque essa região já era muito conhecida por trocas comerciais. Os portugueses, ao longo da costa africana, vão instalar o que a gente chama de feitorias. Feitorias, então, são lugares de trocas comerciais entre portugueses e africanos. Outra conquista importante é de 1488, com o navegador Bartolomeu Dias. Ele vai, então, conquistar e passar o chamado Cabo das Tormentas, que fica na região sul da África e era conhecida por uma dificuldade muito grande de se navegar, por isso das tormentas. Mas, como esse navegador consegue então passar por aquela região, o rei acaba nomeando essa região de Cabo da Boa Esperança. Em 1498, finalmente Portugal consegue chegar à região das Índias com o navegador Vasco da Gama, e graças a essa conquista é que se inicia o intenso comércio entre Portugal e Oriente. Por último, mas nada menos importante, a gente tem que falar, é claro, de 1500. Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. Mas será que ele realmente descobre o Brasil, uma coisa totalmente inédita? Nessa época, já se tinha uma noção que tinha um território por aqui. Mas o Pedro Álvares Cabral, em uma viagem indo para as Índias, acaba parando um tempo na região do Brasil, e é por isso que Portugal consegue então essa região para no futuro, inclusive, colonizar. Outro país que vai investir na questão das navegações vai ser a Espanha. Então a coroa espanhola vai investir num navegador da época, que era o Cristóvão Colombo, e ele tinha a ideia de que, como para ele a Terra era redonda, se ele navegasse a oeste, ele em algum momento ia chegar às Índias, ia chegar à região da Ásia. Porém, ele vai acabar trombando no caminho com outro território, o chamado Novo Mundo. Em 3 meses, com 3 embarcações, ele acaba chegando na região das Bahamas, que é a América Central. E é por isso que, mesmo assim, ele vai acreditar que o plano dele deu certo e que ele chegou até as Índias. Cristóvão Colombo morre acreditando que tinha chegado às Índias. E essa conquista leva a Espanha a fazer um tratado, ou a chamada Bula Intercotera, com o Papa. E é por isso que a Espanha, juntamente com o Papa, vai definir que aquela região ali seria da Espanha. Claro que os outros países não vão ficar nada satisfeitos, muito menos Portugal, que já estava então navegando. Apenas em 1501, com Américo Vespúcio fazendo uma viagem de expedição naquela região da América, é que se descobre que aquilo ali é o Novo Mundo e não a região das Índias. E em 1494 é então acordado o Tratado de Tordesilhas, um tratado entre Espanha e Portugal, dividindo esses territórios, então, digamos, conquistados. Porém, é claro, os outros estados nacionais não vão aceitar nada bem essa questão,
já que muitos inclusive diziam que não tinha nada no testamento de Adão e Eva falando que esses territórios eram ou de Portugal ou da Espanha. As grandes navegações gerou várias consequências. Primeiro que é um marco na história, porque 1492 também é um marco entre a Idade Média e a Idade Moderna, porque a descoberta da América desse novo mundo também é um marco, já que existe o contato agora com outros povos diferentes. Tem também, infelizmente, a destruição de várias nações que a gente chama de pré-colombianas. Então, esses nativos, esses indígenas, muitas dessas tribos foram dizimadas, foram destruídas. Existe um surto inflacionário e a revolução dos preços, graças a esse contato e graças à descoberta de metais preciosos, fazendo com que o valor do metal precioso acabe caindo. Então, os preços acabam sofrendo várias alterações, gerando crises em alguns lugares. Tem o aumento do prestígio da burguesia, já que essa classe de mercadores aí vai ter um contato maior com outras rotas comerciais, e sem contar essa europeização de outras regiões, porque os europeus agora dominam muito a questão do Oriente e agora também a América, o chamado Novo Mundo. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte o vídeo aqui embaixo. Tem alguma dúvida, sugestão, comentário, fique à vontade. Eu vou deixar o contato do estúdio aqui no box de informações. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima.